Então, hoje, sendo o dia 18 de fevereiro de 2018, nós estamos estudando a Páscoa. E na semana passada nós fizemos uma introdução, bom dia, nós fizemos uma introdução, e nós vimos que existem 3 Páscoas. Na verdade, existem 4. Existe a Páscoa pagã, existe a Páscoa judaica, existe a Páscoa cristã, bom dia, e existe a verdadeira Páscoa. Existe a verdadeira Páscoa. E nós vimos que a palavra Pessach, Páscoa, né, em hebraico, vem da raiz Passah, que significa passar por cima. Então o significado de Páscoa é passagem. E essa passagem ela tem inúmeros significados. A passagem do inverno para a primavera, porque a Páscoa comemora isso. A passagem do destruidor por cima das casas que estavam cobertas de sangue. A passagem da situação de escravidão para a situação de livre do povo de Israel. A passagem pelo Mar Vermelho, cumprindo o tipo, né, porque tudo isso é tipo de Cristo. Cristo passando da morte para a vida, e depois vem como consequência para nós. O crente também passa da morte para a vida, e o crente passa do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Amém. Se a palavra Pessach, né, no hebraico aparece 50 vezes, a palavra grega Páscoa, que é a equivalente grega do Novo Testamento, aparece 30 vezes. E ela significa cordeiro, sacrifício ou ceia pascal, né? A palavra Páscoa significa tanto o cordeiro, como o sacrifício do cordeiro, como a ceia que é feita com o cordeiro. A palavra Páscoa. Então, quando aparece Páscoa no Novo Testamento, o próprio contexto vai mostrar se está falando do cordeiro, do sacrifício ou da ceia. Quando Cristo fala, ó, em João, não é João 13, não foi João 13, não foi antes da festa da Páscoa, ele está falando da festa. Ele fala também, eu desejo muito comer essa Páscoa convosco, ele está falando da ceia. Se já em 1 Coríntios fala que Cristo é a nossa Páscoa, está falando do cordeiro pascal. E dentro dessas Páscoas que nós temos, a pagã, a judaica, a cristã e a verdadeira Páscoa, que é a que nós celebramos na ceia, a Páscoa do nascer de novo, aquela na qual a Páscoa se cumpre, né? Porque hoje, quando os crentes compartilham o pão e o cálice da comunhão, como diz lá 1 Coríntios 10, 15, 17, o cálice da bênção, né, que a gente participa, ele está realizando o quadro cumprido da Páscoa. Ele está celebrando algo feito, fato, acontecido, que é o contraponto da Páscoa judaica, que contemplava por antecipação o cordeiro que viria. E quando chegou, João Batista falou, esse o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a diferença da Páscoa judaica para a nossa Páscoa, entre aspas, né, que a nossa Páscoa é Cristo, que é relembrado na ceia, é que eles anteviam o sacrifício do cordeiro e nós relembramos e comemoramos o sacrifício do cordeiro. Eles olhavam para frente, hoje a gente olha para trás. E a partir de hoje, nos próximos, hoje mais 2 domingos, porque nós temos 7 domingos desde o domingo passado até o dia de Páscoa. Então nós fizemos uma introdução na semana passada, vamos gastar hoje e mais 2 domingos na Páscoa judaica, e tem muito detalhe polido. Tem alguns detalhes que eu já conheci, tem uns que eu nem conhecia ainda, que é muito bonito. Eu até coloquei isso lá no nosso grupo. Bobão os irmãos que estão perdendo, eu avisei. Vai ser uma coisa muito bacana. A Elaine está perdoada porque ela está
fazendo as provas. Que hoje, inclusive, lá em frente à PUC estava uma confusão. Ainda bem que eu saí mais cedo. Minha esposa acordou 4 da manhã, achando que era 5. Aí o dia começou todo cedo demais na conta. Aí meu dia começou 4 da manhã, porque depois que você acorda. Aí eu já saí de casa mais cedo e foi bom, porque estava um engarrafamento ali na PUC. Dessa ficar dessa prova. Então, a partir de hoje, nós vamos estudar a fé, a Páscoa judaica, que é um tipo, né, é um conjunto de detalhes e de símbolos que compõem essa festa, todos apontando para a pessoa de Cristo, para a obra de Cristo, para o caráter de Cristo. E nós vamos ver que a Páscoa judaica, ela foi instituída lá no muitíssimo conhecido texto de Êxodo 12. Os irmãos podem abrir comigo. A instituição da Páscoa está registrada aqui em Êxodo 12. É uma situação que eu não preciso nem explicar muito o contexto histórico, porque ele é muito conhecido. As 70 pessoas que compunham a família de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, desceu para o Egito para encontrar com José. Lá Jacó foi apresentado a Faraó. A providência de Deus permitiu que eles habitassem lá, na terra oriental do Egito, que é a terra de Gozém. E lá eles se multiplicaram, porque eles têm a bênção de Deus, eles se multiplicaram. Chegou um ponto em que o faraó falou assim, os conselheiros do faraó falou: se o nosso inimigo vier contra nós, esse pessoal resolveu ficar com ele, nós vamos perder essa guerra. Aí eles escravizaram a turma, escravizaram a nação de Israel. E eles ficaram escravos por 430 anos, clamando. O pastor Geraldo já pregou sobre isso umas 8.537 vezes, onde ele vai lá no texto de Êxodo 3, que fala que Deus ouviu. O pastor já pregou muito sobre Deus ouvir. Deus ouviu o clamor. Ele providenciou um libertador, que era Moisés. Deus, através de Moisés, trouxe 9 pragas contra Faraó e o seu reino. Ele continuou com seu coração endurecido. Aí Deus teve que tomar uma medida extrema, a última medida que ele deixou, porque ele é misericordioso. Ele foi pegando leve, os juízos foram se intensificando, até que chegou o momento em que até aquele momento que a gente tem que dar umas varadinhas no filho mesmo, né? Porque rebelião é uma coisa séria, então tem que corrigir. E chegou um ponto em que Deus teve que matar os primogênitos. Mas como já vinha acontecendo, as pragas atingiam os egípcios, mas não atingiam Israel. E Deus usou essa circunstância, essa rebelião e dureza de coração de Faraó, essas pragas caindo, a morte dos primogênitos, essa questão toda, para ensinar uma lição importantíssima para a nação de Israel, que é a questão do sangue, que é a questão do valor do sangue. Eles tinham informações orais a respeito disso, que vinha desde Sete, que foi passando para sua linhagem, Lameque, Noé oferecia sacrifícios de sangue. Quando terminou o dilúvio, ele ofereceu. Isso foi passado para Sem, Abraão, Isaac, Jacó. Mas era uma informação, como todas as informações da revelação, que a princípio são informações mais amplas, que precisam de um detalhamento, porque a forma de Deus nos ensinar é assim, porque é assim que a gente aprende. A gente ensina as nossas crianças aos poucos, Deus também nos ensina aos poucos.
à medida que a gente vai alcançando maturidade para certos assuntos, o Espírito nos revela isso. E porque a forma de Deus ensinar é progressivamente, seletivamente, limitadamente e acumulativamente. Progressivamente ele vai selecionando, depois que ele seleciona o seu objeto, né, de revelação, aquele a quem ele vai se revelar, ele limita aquelas pessoas, o grupo, aqueles que estão circunscritos, e depois começa a acumular a revelação, progressivamente, seletivamente, limitadamente, acumulativamente. Então chegou aqui em Êxodo 12, no momento da saída do Egito, o momento de Deus ensinar um pouco mais a respeito do valor do sangue e, consequentemente, falar do valor do sacrifício do sangue do cordeiro que estava lá no futuro, para o qual essa Páscoa e esses sacrifícios apontavam, e também tinha função didática de ensinar. Nós vamos ver que a Páscoa é muito didática. E o que foi ensinado da parte de Moisés, nós lemos lá em Êxodo 11, 28, que pela fé Moisés celebrou a Páscoa. Porque se Deus fala assim, grita, você tem que gritar. Se Deus fala, diga, você tem que dizer. Você vai, diga o fraco, sou forte. Quando você estiver fraquinho, você tem que falar, sou forte mesmo. É o jeito que Deus... Então se Deus fala, bate aí as flechas no chão, você tem que bater. Toca a trombeta, depois de... É a ação da fé. Pode não fazer muito sentido, mas é a ação da fé. Deus está só... A gente só tem que fazer, isso é tão bom, você não precisa nem entender. Entender também é legal. Mas se você não entender, só faz. Porque Deus está mandando. E Ele mandou passar o sangue nas portas, nas vergas, né, das portas, porque um anjo destruidor ia passar à meia-noite sobre o Egito, e a casa que não tivesse protegida pelo sangue do Cordeiro Pascal, portanto jogando lá na frente para Cristo, isso nós vamos ver em detalhes, teria o seu primogênito morto, se não tivesse com a casa protegida pelo sangue nas portas. Eu li uma ilustração. Tem muito escritor bíblico que gosta de ilustração. Ilustração às vezes é legal. E esse irmão, escrevendo a respeito dessa ilustração, ele fala de sendo evangelista, missionário. Esse irmão estava lá para as beiradas da África, estava lá na África. Ele estava num país que fica ali perto da África do Sul, que chama Botsuana. Eu devo ter ouvido falar. É ali, não tem nem mar, Botsuana. É uma ilha é uma ilha de terra assim, entre vários outros países ao redor, inclusive a África do Sul. E lá em Botsuana, ele notou que os criadores de galinhas, eles amarravam uma fita vermelha aqui debaixo das asas das galinhas, e ficava aquela fita vermelha, né, ao redor do tronco da galinha. Então as galinhas ficavam com aquela fita vermelha amarrada. E esse missionário perguntou para ele, mas por que você faz isso? Eu falei, é porque aqui tem muito gavião, essas árvores, ave que pega franguinho e tal, né? E o único jeito de manter eles afastados é amarrando essa fita vermelha. Não adianta amarrar a fita vermelha, verde, nem azul, né? Mas tem que ser a vermelha. O gavião não gosta do vermelho. Ele vê a galinha lá de cima com aquela coisa vermelha, ele acha aquele estranho e não ataca. Se não tiver a fita vermelha, vem a boca, como diz meu pai, ele vai e boca e leva. Aí ele viu nisso uma ilustração. O anjo destruidor está passando sobre o Egito. A porta que tem em vermelho está poupada. A porta que não tiver sangue, o primogênito vai embora. Que é uma ilustração interessante. O gavião só pega a galinha que não tem fita vermelha. Ele, por algum motivo, ele é ressabiado com isso, ele não chega perto. A galinha dando de bobeira lá vai em nhoque. As que tem fitinha estão preservadas. E Deus, instruindo o povo de Israel a respeito da celebração da Páscoa, ele instruiu o povo através de Moisés. Ele revela para Moisés
a partir do capítulo 12, praticamente o capítulo 12 inteiro, falando a respeito. Vamos ler alguns versículos. Êxodo 12, 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês é o mês de Abib, é o mês do germinar, né? Abib é germinar em hebraico. E depois lá no cativeiro, esse mês chamado Abib passou a ser chamado de Nissan, né? Nissan. No hebraico é Abib, mas no hebraico babilonizado é Nissan. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês, Abib em hebraico. Não, Abib, tá aqui Abib. Isso não é o primeiro mês das hebraico? Então, todos os meses hebraicos têm nome babilônico. Tem mês hebraico que tem até homenagem a uma divindade, Tammuz. É como se a gente tivesse um mês chamado São Judas Tadeu. Entendeu? Janeiro, fevereiro, São Judas Tadeu, abril, maio. Na realidade, a gente homenageia essas divindades todas com os nomes dos dias da semana e com o nome dos dias de mês. Junho, julho, homenageia César. Augusto, homenageia Augusto. Janos homenageia uma divindade grega que olha para frente e para trás, que tem duas cabeças. Ele tem uma cabeça ele tem uma cara na cara e uma cara na nuca. É o Janus, né? De onde vem janeiro, mas aí vai. Mas o mês em hebraico mesmo é Abib, viu? Abib, que significa o germinar. Nissan é o primeiro calendário hebraico judaico. Sim, é um nome babilônico, que corresponde a Abib. Os dois primeiros meses hebraicos é Abib e Ziv. O Ziv, que significa, em Abib as plantas germinam, né? Por isso que chama Abib. E no mês seguinte elas florem. Então Abib significa germinar e Ziv significa florir. É porque o calendário e tudo de Israel está ligado às atividades agropastoris, né? Inclusive a linguagem que a Bíblia usa é uma linguagem agropastoril, porque foi escrita por um povo agropastoril. Por isso que você abre Salmos 23, fala: o Senhor é meu pastor. O Davi está falando do que ele entende, né? Para nos comunicar. Mas voltando lá: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito. Importantíssimo isso aí, hein? O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Guarde isso aí, hein? Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Na parte de baixo não, para não ser pisado. E na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento, pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira comereis, longo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais,
executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. O interessante, porque essa festa da Páscoa, que foi instituída aqui, você guarda o cordeiro no dia 10, para ele ficar sob observação, porque ele pode ter alguma doença, tem que ser perfeito, então ele fica sob observação do dia 10 até o dia 14, e no dia 14 ele é imolado, ele é sacrificado. Isso acontece no dia 14. Nos 7 dias que vem depois do dia da Páscoa, que é no dia 14, ou seja, nos dias 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, eles celebram os asmos, a festa dos asmos. 7 dias comereis pães asmos. Um versículo depois do que nós paramos aí, está escrito isso aí. Isso quer dizer que a festa dos asmos termina no dia 21 de março. No dia 21 de março, lá no norte, é quando começa a primavera. É quando começa a primavera, é o primeiro dia de primavera. A primavera para nós aqui é no mês 9, para eles é no mês 3. Né? Porque quando é primavera em cima, é outono embaixo, hemisfério. Né? Quando é verão lá na Europa, no Israel e nos Estados Unidos, aqui é inverno. Nós estamos aqui passando... nós estamos prestes a entrar no outono, nós ainda estamos no verão. O Isaac está sentindo frio. Porque lá está inverno. Lá daqui a pouquinho vai virar outono. Está chegando a hora aí, a Páscoa, vai virar outono. Aliás, aqui daqui a pouquinho vai virar outono, agora em março. Lá vai virar primavera. Então a Páscoa, ela é uma festa, como os asmos terminam no dia 21 de março, 21 de março é exatamente o dia que começa a primavera. É o dia que começa a primavera. E por que Deus instituiu a Páscoa? A Páscoa, ela tem inúmeras funções, vamos dizer assim. Ela é um memorial, porque Deus é um Deus de memoriais, né? Ele, muito pelo contrário, ele não gosta que arranca os marcos antigos. Ele gosta que marcos sejam colocados para depois servir de guia para os que vêm depois. O que de mim aprendesse ensina homens idôneos, que esses passam para frente e vem passando até nós aqui hoje. Né? Paulo ensinou para Timóteo, Timóteo ensinou para alguém, esse alguém ensinou para alguém, que ensinou para alguém, que ensinou para o pastor Marco, que ensinou para o pastor Geraldo e para mim. Que nós estamos passando para o outro também, para frente aqui, esses dois estão aprendendo. Daqui uns dias estão ensinando lá na frente, aí o outro vai ensinar, e daqui a 50 anos o outro vai entender. É assim que é coisa. É 2 Timóteo quanto? O que de mim aprendestes? Capítulo 2, tu, pois, filho meu, fortifica na graça que está em Cristo Jesus, versículo 2. O que da minha parte ouvistes, através das minhas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também dois para instruir a outros. Exatamente. Então a Páscoa tem esse fim didático, de instrução. A gente está falando aqui, eles estavam aprendendo a respeito do sangue, eles estavam aprendendo a respeito da fidelidade de Deus, que Deus prometeu, se passar o sangue, a morte não atinge. No dia seguinte, tinha chororô para todo lado, e nas casas com sangue não. Eles aprenderam a respeito da fidelidade de Deus, que Deus não mente. Ele falou que ninguém ia morrer, ninguém morreu que tivesse o sangue na porta. Aprende a respeito da redenção, aprende a respeito tem muita fim didático, a respeito do cordeiro, a respeito do valor do sangue do cordeiro, e por aí vai. Também tem a finalidade de educá-los a respeito da santidade de Deus. A santidade é a separação. Deus ali estava separando eles, porque logo depois, nós estamos aqui em Êxodo 12, lá em Êxodo 19, Deus fala: eu vos separei dentre todos os povos para me ser
uma nação santa, separada para mim, propriedade particular, sacerdócio, nação sacerdotal. Então eles estavam aprendendo a respeito de santificação, de separação, que é uma coisa que eles iam ter que aprender, pôr na prática lá na frente, não se misturar, o que eles não fizeram, né? Eles não entenderam a santificação, que a gente não se mistura. Na realidade, a festa dos asmos, que vem logo depois da festa da Páscoa, tem esse intuito didático, porque eles comeram a Páscoa, saíram às pressas e por 7 dias comeram pães sem fermento. Isso tem inúmeros significados simbólicos. Eu vou só, nós vamos falar daqui 2 domingos ainda, ou 3, eu vou citar um. Tinha o fim didático de nos instruir que uma vez que você foi redimido, porque o fermento é pecado, o asmo é a sinceridade, é a pessoa de coração franco e aberto, né? Sem hipocrisia, porque um dos significados do asmo, do fermento, é a hipocrisia, fugir do fermento dos fariseus. Ele estava falando da hipocrisia, e o contrário da hipocrisia é a sinceridade. Paulo também falando disso em 1 Coríntios 5, 7, se não me engano, 7, 8. E o que Deus estava ensinando para eles e para todo mundo, para nós, porque tudo que foi escrito é para o nosso ensino, é que uma vez que você foi redimido, você tem que ter pressa de se separar do que é mal. Você tem que ter empenho de viver uma vida de asmos, de sinceridade e de transparência. Fugir da aparência do mal, fugir da hipocrisia, fugir do que é fermentado. Tem essa função. Está ensinando a respeito de santificação, que era um dos propósitos do estabelecimento da Páscoa. Também a Páscoa funcionava como um princípio de proteção de Deus para com o judeu, porque um ano inteirinho trabalhando, os momentos das festividades eram momentos em que Deus sabe que o nosso corpo precisa de descanso, Ele sabe que o nosso corpo tem limite, Ele sabe que o nosso corpo se estressa. Então Ele instituiu as festas também com um fim de diversão, de alegria, de descanso, de celebração, de fixar certos ensinos pela repetição da festa, pela rememorização de fatos. Então tinha esse princípio prático também. De acordo com Gálatas também, que fala que a lei nos serviu de aio, de pedagogo, alguém que pega na mãozinha assim e leva até Cristo, né? Educando o judeu, ensinando o judeu a respeito do Messias que ia vir lá na frente, para que quando ele viesse, eles o reconhecessem. Saber, é desse moço aqui que Deus falou tantas vezes lá no Tanar, né? Para aproximar. Então a Páscoa tinha também a função de aproximá-los de Cristo, ensinando a respeito de Cristo de uma forma simbólica, tipológica, falando da pessoa, do caráter, da obra, do futuro Messias que viria, cumprindo o tipo do Cordeiro. Mas principalmente também a festa da Páscoa, que Deus instituiu em Êxodo 12, por ocasião da saída de Israel lá do Egito, tinha a função de protegê-los da teologia cananeia. Teologia cananeia. Porque ele fala, olha, quando você entrar lá na terra, que eu vou dar para vocês, que eu prometi para os pais, o povo de lá é laço. O povo de lá é laço. Então, para não contaminar, vocês têm que chegar e aniquilar. Não tem dó não, nem cobiça o ouro deles. Destrói tudo. O juízo deles já amadureceu. Deus poderia diretamente, igual ele fez com Sodoma e Gomorra, ter destruído. É porque Sodoma e Gomorra estava precoce. O juízo que Sodoma e Gomorra era para ter recebido só lá na época de Josué invadindo a terra, ele já recebeu na época de Abraão, porque eles estavam mais pecadores do que a pecaminosidade geral da terra. Então eles receberam um juízo antecipado.
Mas a prerrogativa de Deus é a alma que pecar, essa morrerá, e o pecado deles era demais. É sacrifício de criança, promiscuidade, muita coisa ruim. Deus tinha o direito, por causa da sua santidade, do seu caráter, da sua ira, da sua cobrança de justiça, pelo fato do homem não alcançar o padrão de Deus, Deus tinha já o direito de matá-los, aniquilá-los. O salário do pecado é a morte. Mas ele resolveu fazer isso por instrumentalidade da nação de Israel, usando a nação de Israel. Assim como ele usou a Babilônia para bater em Israel, usou a Síria, usava os sírios, usava os amonitas, os moabitas também. Deus ia usar Israel para ser um instrumento de juízo das pérfidas nações cananeias, né? E chegou o momento de eles entrar na terra. Eles já estavam avisados por Moisés que eles deveriam destruir totalmente aqueles povos. Eles não o fizeram, como Deus havia profetizado. Falei, eu já sei que vocês não vão matar todo mundo, e esse pessoal que vocês deixarem, que aliás está dando trabalho até hoje, são os palestinos, são os filisteus, são os filisteus, é um povo que fazia parte daqueles povos que deveriam ter sido destruídos. O fato deles não ter destruído lá no tempo de Josué traz problema até hoje. Os palestinos lá, a gente vê no noticiário todo dia. E Deus falou, eu sei que vocês não vão me obedecer, não vão destruir totalmente esses povos, e os povos que ficarem, que vocês deixarem em desobediência ao meu comando de matar, vão servir de espinho nas vossas ilhargas. Você sabe o que significa isso? Traduzindo, desculpa a expressão, Deus falou que os cananeus que os judeus em desobediência deixassem vivos, ia servir de espinho na cueca deles. Ilharga é aqui, essa região pélvica, vai servir de espinho aonde, aqui, ó, na sua região pélvica da cintura, onde você usa o cinturão e a roupa de baixo. Imagina espinho na roupa de baixo, pastor. Incomoda, né? Incomoda. O que Deus está falando, ele falou, do jeito que o espinho na ilharga incomoda, esse pessoal que vocês vão deixar vai incomodar vocês, vai atrapalhar suas vidas, e o pior ainda, vai conduzi-los para a idolatria. A história de Israel está cheia disso. O livro de Juízes, os livros de Samuel, de Reis, de Crônicas, até que acabou caindo lá no cativeiro. A consequência da idolatria, da contaminação cananeia, foi o cativeiro. Então Deus instituiu a Páscoa, dentre muitos porquês. Um deles é para protegê-los da teologia cananeia. Por que protegê-los da teologia cananeia? Porque no mundo antigo todos os povos praticavam cultos, celebrações, rituais e festas dedicadas às divindades, objetivando, buscando a bênção de colheitas cheias, abundantes. Para alcançar isso, muitas vezes eles faziam até sacrifício de criança, sacrifícios humanos, para que o Deus deles abençoasse e desse uma colheita fértil, uma colheita abundante. Eu digo Manassés. Sim, eu digo Manassés, dentre outros, né? E a festa da Páscoa nada mais é do que no dia 21 de março, é porque a Terra tem um movimento de translação. Ele roda ao redor do Sol, e ele tem uma inclinação. A Terra tem uma inclinação. Isso quer dizer que enquanto o hemisfério nosso sul está mais voltado para o Sol, o do norte está mais afastado. E à medida que ele vai dando a volta, acontece depois, 6 meses depois, o contrário. O norte fica inclinado e o hemisfério sul afastado. Isso faz que seja mais quente e luminoso aqui em cima, verão, e mais frio e escuro aqui embaixo, que é inverno. E depois a coisa vira.
Aqui vira verão, lá em cima vira inverno. Isso é nos pontos mais perto e afastado, que é o periélio e o afélio. Não precisa aprender isso não. Mas quando está no ponto médio, a Terra está mais ou menos na mesma... O norte e o sul, os hemisférios, eles estão mais ou menos iguais. É o ponto médio. Então os dias são iguais. Só que enquanto lá em cima é outono, aqui é primavera, enquanto aqui é outono, lá em cima é primavera. E no dia 21 de março, quando terminava a festa dos asmos, que teoricamente esse é o último dia da Páscoa, né? É o 8º dia da Páscoa, assim como a Páscoa é o primeiro dia dos asmos, se bem que Páscoa é uma festa e asmo é outra, mas elas acabaram se juntando com a prática, né? Esse momento que acontece no dia 21 de março e no dia 23 de setembro, se chama equinócio, né? É o equinócio de primavera ou o equinócio de outono. Quando é equinócio de primavera lá em Israel, aqui embaixo é de outono e vice-versa. Então no dia 21 de março é o dia em que começava a primavera. Então a Páscoa é uma festa de primavera que Deus deu para Israel, para que Israel não se contaminasse com as festas de primavera que eram comemoradas pelos pagãos, que eram as Páscoas pagãs. Por exemplo, os meninos aí que sabem mais inglês, Páscoa em inglês é Easter, não é? Easter, Aster, que escreve Easter, que vem... Aster, né? Easter, que vem do nórdico Ostera, Ostera era uma divindade nórdica, porque os povos saxônicos, né, os ingleses, os americanos, eles são descendentes dos povos arianos que tinham ascendência comum sobre alemães, austríacos, ingleses, são os teutões. Isso aí é outra história. E os povos que deram origem aos povos ingleses, que eram os povos nórdicos, eles adoravam, na ocasião da festa de primavera, uma deusa chamada Ostera, que era uma deusa que segurava um ovo, símbolo da fertilidade, enquanto ela via um coelho saltitando a seus pés. Então você vê que nós vamos chegar depois, que a nossa Páscoa, essa Páscoa que eles comemoram por aí, a cristã, é uma mistura de festa pagã com festa judaica, mal interpretada ainda por cima, mas esse ainda não é o nosso assunto. Então existiam inúmeras, todos os povos praticavam, porque quando termina o inverno, você está saindo de uma época desagradável, uma época de pouca produtividade, né, na agricultura, e chega a primavera, o dia fica luminoso, as flores desabrocham, os frutos brotam. É uma outra época, é uma época em que os povos antigos esperavam com ansiedade passar pelo inverno. Já sabe que no norte o inverno é rigoroso. Passava pelo inverno, terminou o inverno, dia 21 de março está chegando a primavera. Os povos se alegravam, celebravam, faziam cultos, igual estou falando aqui, cultos, celebrações, rituais e festas, agradecendo os deuses pela vinda de mais um tempo de bênção, e também buscando a bênção e o favor para que eles tivessem colheitas fartas, né? E quando Israel tomou Canaã, sob o comando de Josué, Israel era basicamente um povo criador de gado. Porque quando Abraão, Isaac e Jacó peregrinavam pela terra, eles não tinham terra para plantar. Então eles ficavam passeando com aquele gado deles para lá para cá. Os boi, os bezerros, os cabritos. Abraão era riquíssimo, né? A palavra fala em Gênesis que Abraão era riquíssimo. Consequentemente, Isaac e Jacó também eram riquíssimos. Deu aquela fome, aquela história lá da época do José. Ele desce para o Egito, 70 pessoas descem para o Egito. Era abominação para os egípcios se misturar com criadores de gado, que eles eram agricultores, porque o Nilo é um rio, né, fértil. As enchentes deixavam o limo, né, para todo lado, a agricultura fartíssima. Então,
os judeus ficaram morando de um lado do Nilo e eles do outro, para não se misturar. E lá também tinha terra suficiente para pastagem. Quando chega o êxodo, que Faraó libera, depois de muita praga, libera o povo, eles saem com seus gados. E eles peregrinam 40 anos com seus gados, e quando eles entram na terra prometida, eles entram com seus gados. É só um ano depois, que é quando acaba de cair o maná, é quando pela primeira vez eles comem frutos da terra prometida, lá em Gilgal. Então, o povo de Israel, quando tomou Canaã, era basicamente criador de gado. Mas com o estabelecimento na terra, eles também passaram a ser agricultores. Aí surgiu o risco deles serem contaminados pelos ritos dos cananeus, que buscava colheitas fartas. Fazia aqueles cultos de homenagem aos deuses, para que tudo pudesse ser fértil, a semente ser fértil, a terra ser fértil. E o judeu que era pastoril, agora passou a ser agricultor, começou a depender de chuva, de seca, de sol, de luz. Aí eles tinham que viver pela fé, assim como nós. O pagão não conseguia viver pela fé, ele pressionava os deuses com as oferendas. Então a Páscoa, nesse momento, você levantou a mão e só terminei essa fala. A Páscoa acontecendo nesse momento do fim do inverno e início da primavera, era a circunstância que Deus estava dando para o judeu, não para fazer sacrifício humano, para pedir algo, mas uma festa de alegria para agradecer por algo recebido. É diferente. Mas eles confundiram as coisas. Sim. Não, tem mais curiosidade, né? Você falou que eles entraram em casa na terra prometida, mas eu acho que no momento do deserto, esse cara deve ter acabado, porque teve uma época que eles clamaram por carne e Deus deu assim. Não acabou, sabe por quê? Porque quando Josué estava entrando lá na terra prometida, o Manassés, lembra? Teve duas, está aqui nos mapinhas aqui, tiveram duas tribos que falaram: nós não vamos passar nem por lá de lá, 2 tribos e meia, porque nosso gado é demais, não vai caber. Que foi Gade, Ruben e meia tribo de Manassés. Lembra? Esse episódio aí. Era muito gado. Interessante, porque eles clamaram por carne no deserto. É porque essa passagem, quando é porque o chilique de Israel, porque isso vai dizer um pouquinho do assunto. O chilique de Israel foi pior ainda. Eles não queriam qualquer carne. Eles queriam a carne eles enjoaram do tratamento que Deus dava para eles. Eles sentiram saudade de uma carne exótica e temperada, como eles comiam nele. Carne de boi com esse tempero normal, eles já estavam enjoados. Eles queriam uma carne exótica, temperada com alho, temperada com cebolas. Eles falaram que estavam com saudade disso. Que saudade daquelas comidas boas lá do mundo. Talvez também por estar qualificando no deserto também, talvez o gado também devia estar magro, né? Poderia ser. Ou pode ser que só tinha suficiente para as funções religiosas. Porque 7 milhões, isso é uma quantidade. Não, 7 não, 2 milhões e meio. Eu particularmente calculo beirando 6. Tem gente que calcula 1,5, 2, mas vai. Porque no mínimo 700 mil homens. É o que está escrito lá, sobre os homens, sem contar mulheres e crianças, que é muito mais. Mas entenderam a função da Páscoa sendo uma vacina contra a teologia cananeia? Porque eles corriam o risco de serem contaminados por aqueles ritos de fertilidade, para poder, não viver pela fé, desejar aquilo que estava acontecendo com os vizinhos. E foi o que aconteceu. Esse versículo, ele gritou para mim outro dia, né? Na realidade, é um dia que eu fui dormir pensando no assunto, que eu descobri uma coisa. Satanás, ele joga muita besteira na nossa cabeça quando a gente deita para dormir. Não joga?
Ele joga muita besteira, preocupação, ansiedade, coisa erótica. Ele joga muita porcaria na nossa cabeça. Eu estou descobrindo o seguinte, eu já sabia disso, mas agora estou sendo mais disciplinado. Quando você deita meditando na palavra, fazendo força para meditar mesmo, você tem que insistir. Você acorda muito melhor. Acorda diferente. Eu tenho acordado assim, correndo. Parece que você está apertado para ir no banheiro. Eu acordo correndo, mas procurando caneta, para escrever tudo que explode na minha cabeça de manhã cedinho, porque eu fui deitar pensando. Aí o Espírito Santo me chamou a atenção para esse 1 Reis 18, 21. Aí eu fui dormir pensando nessa passagem. No dia seguinte eu tive que acordar correndo para correr para o lápis. Eu fazia até as coisas de caneta, agora eu estou fazendo de lápis, que é mais fácil. Para anotar esse ensino aqui que o Espírito me deu. Em 1 Reis 18, 21, tem uma circunstância que todo mundo talvez conheça, em que o Elias desafia os profetas de Baal. E lá no 21, ele fala o seguinte: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. O que Deus estava falando aqui, através de Elias, falou que é a mesma situação do morno, lá de Gênesis 2. Estou a ponto de te vomitar. É a mesma situação da mornidão. A mornidão, né, o cochear, né? Cochear, um pé no mundo, um pé na igreja. Um pé no mundo, um pé na igreja. Um pé no Baal, um pé no Jeová. Entendeu? O cochear eles ficavam agradando os dois. E o Senhor falou: você não pode agradar dois senhores, senão você vai satisfazer um e entristecer o outro e vice-versa. Então, quando chegou a Páscoa, tinha sido instituída aqui já uns 500 anos atrás, né? Não, mais de 500, porque Davi foi no ano 1000, foi já uns 700 anos atrás, aqui na época do Elias. E a vacina contra a teologia cananeia não tinha funcionado, porque o povo na época de Elias estava cocheando. Eles estavam servindo Baal e estavam servindo Deus. E Deus falou: desse jeito não dá. Eu não fico no mesmo balaio que outras divindades. Deus não dá sua glória para ninguém. Vamos fazer uma coisa. Define. Se você é de Baal, vai para lá. Me esquece. Deus está falando: me esquece, fica lá com Baal. Os meus, vem para cá e eu não aceito você ficar reverenciando Baal. Você é meu ou é de Baal? Ou vai para lá ou vem para cá. Porque à medida que os séculos passaram, Israel caiu, estava nessa condição em que ele servia Deus e ao mesmo tempo servia Baal. Por quê? Porque eles tinham sido vítimas de uma estratégia que Satanás usa, que é muito sutil. Porque você chegar para o judeu e falar assim: nega o Deus das pragas, nega o Deus que poupou os primogênitos, nega o Deus que abriu o mar vermelho, reconhece que o Deus que abriu o Jordão e derrubou as mulheres de Jericó é de mentira. Não tem, ele não é burro para propor algo desse tipo. Nega um Deus que evidentemente é Deus. O que ele faz? Ele secundariza Deus, ele vulgariza Deus. Ele tem uma estratégia que funcionou com as nações pagãs, que funcionou com Israel e que funciona com muito crente, de que a gente pode servir dois senhores, que Deus é Deus, mas ele é mais um Deus, entendeu? Você pode servir Deus e você pode servir a si mesmo, os outros deuses, que é a situação que Israel se encontrava na época de Elias. Ele estava cocheando entre o Deus verdadeiro e os deuses que não são deuses, porque eles caíram no argumento de Satanás, que é o seguinte: por incrível que pareça,
os cananeus, eles têm inúmeros deuses. Eles têm o Baal, eles têm a Azerá, tem a Astarte, tem o Dagon, Anat, Moloque, Xarash, Arik, tem um monte. A Bíblia cita vários deles. Mas o principal Deus deles, sabe como é que chama? É o Deus El. Por quê? Quando Noé saiu da arca, após o dilúvio, ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ele deu aquela escorregada de ficar embriagado, e a maldição que deveria cair em Cã, caiu em Canaã, porque os dons e as vocações de Deus são irrevogáveis, e ele já tinha abençoado Noé e seus filhos, depois do dilúvio. Então ele não podia jogar uma maldição sobre alguém que já estava abençoado, o Cã no caso, porque Noé e Sem, Cã e Jafé foram abençoados. Então a maldição caiu sobre Canaã. Mas ainda que Canaã depois se tornou uma nação idólatra, uma nação que praticava sacrifício humano e era muito promíscuo, ainda assim ele retinha uma informação, porque Noé provavelmente instruiu Sem, Cã e Jafé, e Sem, Cã e Jafé provavelmente, muito certamente, instruíram seus filhos. Então Canaã foi instruído por Cã, que havia sido instruído por Noé. E mesmo porque Noé e Cã passaram pela experiência do dilúvio, não tem como negar que Deus existe e Deus age. Eles viveram a ação de Deus no dilúvio. E depois, quando Canaã nasceu, ele nasceu num mundo totalmente devastado pelo dilúvio. Então ele tinha evidências da ação de Deus através do dilúvio. Então o Canaã, mesmo que depois ele tenha se tornado muito idólatra, ele ainda tinha um vestígio da verdade. Então ele também, ainda que ele adorasse Baal, Azerá, Astarte, Dagon, Kidush, Anat, Mote, Moloque, Shapash, Arik, Quemos, etc., eles também adoravam El. El era o Deus principal. Você sabe como é que o Deus El era representado? Vê se te parece com alguém que você conhece, pastor El. Como é que o El, uma divindade cananeia, a principal, era representada? Ele era um ancião de cabelos brancos, que vivia no alto de uma montanha de onde fluíam 2 rios, e era uma pessoa extremamente, demonstrando eternidade, muito tempo de vida, né? E muito paternal, sábio e misericordioso, que é a descrição que nós temos do Deus hoje. A imagem que hoje, até nós que estamos nascidos de novo, temos de Deus é esse, ancião da barba branca. A do diabo que nós temos é aquele bode de chifres, nada disso é verdade. O Cristo é aquele louro do olho azul, isso tudo está tudo errado. Mas eles caíram na pegadinha do diabo da secundarização, da vulgarização. O El, ele era tão importante que era melhor não mexer com ele. Deixa ele quieto, né, porque ele é muito ocupado, muito excelso, né? As questões menores, mais cotidianas, a gente lida com os deuses menores, o Baal, o Astera. E Israel caiu nesse ponto. O eu sou é o Deus principal. Mas nas questões menores, a gente faz uso do Baal, da Astarte, da Azerá e etc. Do Tamuz. O que predomina no catolicismo? Porque eu já vi católico falando isso. Deus é muito alto para descer a questões cotidianas. Está precisando de chuva? Fala com São José. Está precisando casar? Fala com Santo Antônio. O negócio é difícil? Fala com São José. Entendeu? O Deus, o Jesus Cristo, o cristiano, fica no meio de vários outros. O El, o cananeu, ficava no monte de vários outros. E o Deus de Israel acabou ficando no meio de vários outros. O Israel cocheando. É um conto que Satanás conta para todo mundo e todo mundo cai. Os pagãos caíam, Israel caiu, e se a gente bobear, a gente cai também. Está chegando a hora aí? Acabou, já passou 10 meses. Ah, é? Se bobear, porque esse assunto é bom demais. Semana que vem pode colocar ali.
Na semana que vem, bom demais, já que Deus instituiu a Páscoa, nós vimos os propósitos dela, nós vamos ver a Páscoa em si, é o CD. Conhece o CD? A festa da Páscoa. Como é que é a festa da Páscoa? Os detalhes são muito bonitos. É muito interessante. Se fosse pastor, não matava culto semana que vem, não. Pode orar por nós?